pessoal. Boa tarde. A gente está aqui para mais uma roda de conversa. O tema agora é gastronomia, o potencial turístico aqui para a cidade. E a gente vai contar com duas pessoas ilustres aqui, bem importantes, que vão estar trocando essa ideia aqui com a gente. A gente está aqui batendo esse papo. E eu não vou apresentá-los, vou deixar que eles se apresentem, né? Eu vou sair um pouquinho dessa formalidade, porque às vezes a gente recebe o perfil do profissional e fica aquela coisa acadêmica, e o cara esquece, né? Fala, não, reduz o currículo, e pô, não deixa, ele não fala tudo que de fato ele gostaria de falar. Então, eu vou passar para vocês a palavra, vocês se apresentam, e eu vou começar por mim. Então, meu nome é Juliana Krause. Eu sou liderança comunitária aqui no Guará, conselheira de cultura e sou cofundadora do Coletivo de Mulheres, ex-empreendedora de um espaço cultural também gastronômico, o Café Quintal, e vim bater um papo com vocês aqui, defender não só a questão dos empreendedores locais que sofrem uma certa dificuldade com relação com a estrutura comercial da cidade, mas também com ela representando também a classe de artistas da cidade que precisam desses espaços para poder gerar renda, certo? E também turismo. Vou passar para você agora. Bem, bom dia a todos, muito obrigado, e a todas, né? Muito obrigado aqui pelo convite, me senti assim, bastante feliz em poder trocar essas palavras aqui sobre a questão da gastronomia e a sua potencialidade para o turismo, que é o que, de alguma forma, o sindicato faz tempo integral. Porque, a partir do momento em que o nosso sindicato, que é o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília, defende o desempenho dos nossos empresários, ou tenta protegê-los da interferência, muitas vezes, exacerbada do Estado na nossa expertise, porque os nossos estabelecimentos eles são ou para hospedagem ou para alimentação fora do lar ou lazer, né? E muitas vezes a gente percebe que o Estado toma determinadas decisões que contrariam todos esses nossos interesses, querendo nos transformar em fiscais do Estado, e nós não somos. E também, muitas vezes, querendo colocar sob nossa responsabilidade ações que não é de nossa responsabilidade. Então, essa questão gera sempre muita insegurança jurídica, né? Interferir em cardápios, a gente tem visto isso ultimamente, né? Colocar, por exemplo, gramatura de tudo, praticamente querendo que a gente coloque uma receita nos cardápios, né? Não basta você colocar os ingredientes, parece que querem colocar questão de glúten, questão de lactose, questão de comida a preço diferenciado para quem tem problemas com excesso de peso, né, que fez bariátrica, né, já teve projeto aqui em Brasília, como tem em outros estados, que a pessoa tem que pagar menos. Olha, quem fez bariátrica come menos, já vai pagar menos, não? Mas, enfim, é só essa pequena introdução aqui para mostrar que realmente o que a gente faz o tempo todo é buscar otimizar o bom desempenho dos nossos empresários, tanto no aspecto da qualidade, quanto da produtividade, quanto dos serviços, para que a gente continue buscando o melhor para a gastronomia aqui no Distrito Federal. E hoje, a gente sabe, pelo menos a mídia, de uma maneira geral, entende que nós já somos o terceiro polo gastronômico do Brasil. E isso prova, até exatamente pelo fato de estar aqui ao meu lado, uma das pessoas mais conhecidas nessa questão gastronômica, né, que é aqui que eu vou chamar de meu amigo Vinícius, porque nós estamos precisando exatamente disso, que a gente jovem que se dedique à gastronomia e que se empenhe efetivamente em tentar mudar o status quo da nossa cidade. O importante é que esse tipo de iniciativa aqui, viu, minha amiga Ju, ela é sensacional porque proporciona a gente trocar ideias. E eu digo isso porque eu me lembro muito bem, quando eu comecei em 1991, ou seja, tem 30 anos que eu estou nesse segmento de alimentação, na fundação do restaurante Carpe Diem, que infelizmente encerrou suas atividades no ponto original, no sábado passado,
também não resistiu a esse processo todo, né? Assim como nós tivemos mais de 3.000 estabelecimentos fechados aqui em Brasília durante a pandemia, mais de 20 e tantas mil demissões dos nossos colaboradores, uma falta de apoio, assim, conteste do governo, no sentido de ajudar economicamente e financeiramente os nossos empresários, né? Infelizmente, durante a pandemia, não tivemos ajuda do Estado de forma nenhuma. Ninguém, a não ser o trabalho que a gente desenvolveu, muitas vezes em conjunto com algum deputado ou com alguma liderança de entidade, no sentido de tentar minimizar algumas coisas, como, por exemplo, a questão única, assim que eu me lembro, do IPTU, que foi prorrogado você poder pagar a partir de dezembro desse ano em 12 meses. E isso não é nenhuma anistia, né? É uma prorrogação de uma dívida, que você, de qualquer maneira você vai ter que pagar. E agora, com essa nova alerta que está sendo dado por conta da cepa que está chegando aí, a gente tem que torcer para que a gente continue cumprindo rigorosamente as questões sanitárias que estão estabelecidas aí, principalmente nós de restaurantes e de bares. Não podemos, de forma alguma, abrir mão desse controle, está exigindo dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, que eles pratiquem exatamente aquilo que está sendo estabelecido pelo governo, para que a gente evite exatamente a chegada disso, porque se realmente houver um retrocesso no sentido de novo lockdown para Brasília, principalmente para o nosso setor, porque todos vocês se recordam que o que mais afetado nesse processo todo foi realmente o nosso setor, né? Porque nós tivemos fechado enquanto outros lugares estavam abertos, nós demoramos demais a abrir, no que pesa o trabalho incessante do Sindobar em conjunto com a Brasel, em conjunto com outros coletivos, que pressionando muito o governo, pressionando muito a Câmara Legislativa, a gente conseguiu, acho que, antecipar muita coisa, minimizou um pouco essa angústia, né, e esse desespero que os nossos empresários viviam. Essa introdução serve para mostrar o seguinte, que o nosso setor é um setor muito vulnerável em todos os sentidos, né? Ele é vulnerável pela sazonalidade, ele é vulnerável por uma política externa, ele é vulnerável por questões estaduais, ele é vulnerável por questão de falta de mão de obra especializada, ele é vulnerável em todos os aspectos. Ele é vulnerável em questão de quem nos oferece os seus serviços, como, por exemplo, cartões de crédito, como, por exemplo, ticket de alimentação, como, por exemplo, o iFood da vida, esses marketplaces que exploram nossos empresários. E não adianta falar que é o contrário, que muita gente vai assim, não adianta você falar isso, porque adere quem quer. Não, adere quem quer, porque na hora do desespero a gente pega até numa corda, né, que não tem nem está amarrada. Você viu a corda, você pega nela, você vai cair no precipício de qualquer forma. Mas acaba sendo uma coisa cruel, porque você não tem domínio de quem são os seus clientes, está na mão de terceiros. E aí, esses 3 exemplos que eu dei aí, é exatamente isso. Nós não sabemos de nada que acontece na nossa casa, e quando acontece, nós é que somos culpados, né? Então, tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer, e não é uma coisa assim que eu vou chamar de uma coisa burocrática que a gente tem que resolver. Porque se nós não resolvermos isso, como que nós vamos evoluir gastronomicamente a nossa cidade, né? Fica difícil, porque você não sente incentivo por parte dos empresários em querer, ao todo instante, estar, por exemplo, fazendo um treinamento melhor para os seus colaboradores. Rejeitam em fazer isso, até porque o mercado é escasso dessa mão de obra especializada. O cara vai, o empresário vai, faz o investimento, 1 mês, 2 meses depois, alguém chega e faz uma oferta de 100, 200 reais melhores, o cara pega e vai embora. Por quê? Porque a mão de obra é escassa. E nós estamos passando por isso agora, pós-pandêmico, né? Eu estou vendo aqui que está meu amigo Marconi, que acompanha aqui no Guará, que tem empreendimento aqui no Guará, que ajuda demais no setor produtivo nosso, da área de bares e restaurantes. Na verdade, ele é um guerreiro, viu? Tem que dar uma filmada nele aqui, depois mostrar quem é essa figura ilustre aqui do Guará. Aliás, nesse Hack City aqui, vocês têm que explorar melhor ele. Ele é um cara que pode ajudar muito aí. Viu, Ju? Use meu amigo aí. Eu sei que ele está sempre à disposição. Já arranjei trabalho para ele, já pensou? Trabalho não, interação, né? Interação.
Na verdade, eu comecei a falar lá do Carpe Diem, porque eu queria contar aqui um fato rápido. Foi o seguinte, quando nós fundamos o Carpe Diem, ao contrário do que muita gente faz hoje, recebi um dinheiro, não sei o quê, fui demitido, vou ali, o que eu vou abrir? Eu adoro hambúrguer, vou abrir uma hamburgueria. O cara não se prepara, ele não sabe absolutamente nada de como é que funciona o comércio. Ele vai e quebra a cara. E por isso que as estatísticas mostram esses números dolorosos, né? Em cada 5 estabelecimentos que abrem, em 10 anos, só sobrevive 1. 4 morrem, né? Então, é um número assim, muito drástico e muitas vezes é por conta da falta de um planejamento, da falta de um projeto. Lá naquela época, nós fizemos um projeto no estabelecimento, nós desenhamos, como a gente fala, né? Parecia que era um arquiteto fazendo um projeto para construir uma casa, de tão detalhado foi o nosso projeto. E ali, eu acho que a gente conseguiu revolucionar, não só pelo fato de nos termos preparado para isso, e o exemplo está aí, durou 30 anos, só acabou por conta da pandemia. É bem verdade que eu saí antes, mas eu saí por outros motivos, talvez estivesse um pouco cansado daquela coisa um pouco massacrante da gastronomia, porque ela é massacrante, ela é cansativa, né? A criatividade tem que estar muito aflorada para você estar pensando no seu cliente no dia a dia. Eu costumo dizer que empresário do ramo de estabelecimento, ele está 24 horas no ar. Enquanto ele está dormindo, ele está pensando o que eu vou fazer para agradar meu cliente, porque eu preciso dele aqui na minha casa, o que eu posso oferecer de melhor para ele. E por isso a dificuldade é a gente fazer isso. Mas lá naquela época, a primeira coisa que nós fizemos, nós reunimos, passamos de porta em porta, de todos os estabelecimentos da nossa casa, chamando todos eles para sentar e discutir qual era o problema de cada um. Então, naquele momento, acho que despertou em mim esse lado, vamos chamar associativo, né, de confraternizar, de dialogar, de entender quais são os problemas dos outros, porque sabendo quais são os problemas dos outros e como que a gente pode resolver, muitas vezes nós estamos resolvendo os nossos próprios problemas. E aí, eu vi que aquilo trouxe assim, um resultado fantástico, porque todo mundo melhorava em alguma coisa, em algum aspecto, as pessoas estavam melhorando, né? E como consequência, eu fui sócio fundador da Abrazel, naquela época. E daí para o sindicato, foi vamos dizer assim, demorou um pouco mais, mas foi um convite, eu acho que até um pouco natural, por essa pequena historinha que eu contei aqui. Mas focando especificamente aqui na gastronomia, eu acho que nós hoje temos assim alguns chefes muito significativos para a cidade, né? A cidade hoje tem assim pessoas que estão realmente envolvidíssimas nessa questão gastronômica, preocupadíssimas, né? A questão de tentar buscar uma identidade para a gastronomia de Brasília, eu acho isso uma coisa que não tem muito sentido, porque a cidade é uma cidade múltipla, uma cidade que tem cosmopolita, cidade cosmopolita. Oi, é uma cidade cosmopolita em que não adianta a gente querer dizer qual é, sei lá, né? Não adianta. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver aquilo que nos cerca, como ele está fazendo aqui o Vinícius, que eu sei, e outras pessoas estão fazendo na cidade, que é a questão de utilizar os produtos do Cerrado. Então, todo evento que a gente for fazer, se a gente puder agregar as questões do Cerrado, as questões como chama isso, da agricultura familiar, das pessoas que estão aqui próximo da gente, utilizar os produtos dessas pessoas, melhor ainda, né? E a gente sabe que, eu me lembro, inclusive, que o primeiro restaurante de folhas orgânicas de Brasília foi o nosso. Nós montamos uma salada que foi uma revolução à época e tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que estava querendo fazer esse tipo de produção, mas que tinha receio pelo fato de não ter certeza se ia conseguir colocar no mercado. Então, nós garantimos, né, a oferta naquela época, a demanda, na verdade, era muito baixa. Então, nós falamos para ele assim, que você for produzir dentro dessa nossa consumo aqui que a gente está imaginando, você pode ter certeza que a gente vai adquirir. Então, a gente sempre procurou essas coisas, de alguma forma, valorizar o que nos está próximos aqui,
não com esse marketing que hoje é muito forte, né? E muitos de vocês aqui, viu, Vinícius, estão fazendo, mas que é uma coisa muito bem-vinda para a cidade, né? E, inegavelmente, entrando agora especificamente na questão do nosso bate-papo aqui, a gastronomia tem uma potencialidade turística incrível. Basta falar que todas as vezes que a gente viaja para qualquer lugar, depois do hotel ou do lugar onde você vai dormir, que você procura uma hospedagem, às vezes até o cara abre mão da hospedagem para poder ir num lugar, o que é? Qual é o melhor restaurante da cidade? Onde que eu vou comer uma comida bacana aqui? Onde que tem uma coisa de lazer que está associado, vamos dizer, à noite boêmia, está associado a uma boa música, está associado ao lazer, está associado à cultura e está associado à interação entre as pessoas. Então, o que nós mais sentimos aqui na pandemia? É inegável, é falta de interação entre as pessoas. As pessoas ficavam doentes pelo fato de estar em casa o tempo todo. Bom, feitas essas primeiras palavras aqui, eu quero então passar aqui para o meu... Já vou chamar ele de amigo aqui, Vinícius, porque eu sei que ele tem muito mais a falar do que eu, porque eu sei que ele é um cara de internacional, gastronomicamente falando. Com você a palavra, Vinícius. Obrigado. Meu amigo, é uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado da Ju também, para poder falar um pouco sobre Guará. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, talvez não me conheça, quando foi feito o convite para participar desse espaço, para mim foi uma grande felicidade, porque eu sou fruto do Guará. Não sou nascido aqui, mas vim para cá com 6 anos de idade, então estudei no GG, estudei no Centrão, vi o Guará se desenvolver, participei de momentos muito específicos aqui da região, fui e sou frequentador assíduo da Feira do Guará, onde inclusive eu busco muitos ingredientes. E sobre esse potencial da gastronomia do Guará, acho que nós temos talvez uma das cidades de mais potencial gastronômico em Brasília como um todo, porque nós temos algo que é crucial, que é renda. As pessoas que moram no Guará têm uma renda bastante significativa, têm um nível de cultura muito interessante, estão abertos a esse tipo de descoberta. Não bastasse essa situação econômica, né, que torna talvez o primeiro pé do tripé de ser algo sustentável, nós também temos aqui alguns dos principais parques ecológicos de Brasília, e para mim talvez o mais importante dele, que as pessoas pouco utilizam, que é o Ezequias Hering. Eu acho que até vale a pena a gente citar um pouquinho quem foi Ezequias Hering nesse processo. Antes mesmo de Brasília ser fundada, Ezequias Hering veio para Brasília, para esse quadradinho, para descobrir o que tinha aqui, e daí garantir que fosse dado sequência às árvores, ao cerrado original. Ele veio antes do Lúcio Costa, veio antes de JK, veio antes de todo mundo. Então ele foi de fato o primeiro desbravador. Inclusive, temos mais de 200 orquídeas ainda lá no parque, né, que recebem o nome dele. Nós temos um microbioma chamado Murundum, que praticamente todo o Murundum do DF está dentro do parque. E a gente conhece muito pouco. Existem dezenas de espécies de frutos do cerrado naquela região. E só aqui ao nosso redor, posso dizer por conhecimento, porque eu colho esses frutos. Aqui ao lado, na 32, nós temos pimenta rosa em abundância. Árvores lotadas, as pessoas não conhecem, passam próximo desses frutos, desconhecem de maneira geral. Assim como bredo, beldroega, amaranto, capuchinha, tudo isso está disponível aqui em larga escala e as pessoas pouco entendem. Ali embaixo, também ao lado do córrego Guará, nós temos uma margem de rio que ela é muito interessante e muito rica em diversidade de frutos também. Mas por que de citarmos isso? O Guará ele tem todo o potencial real de ser de fato um polo turístico. Porque nós temos, as pessoas pensam que o Guará é simplesmente uma cidade de dormitório. Nós temos alguns pontos interessantíssimos que precisam ser conhecidos. Os parques são alguns deles. A própria Feira do Guará é um outro ponto que precisa ser melhor explorado. Até a questão cultural ali ao redor. O nosso polo esportivo, né, do CAV, que deve ser mais explorado. O cartódromo, que é um dos melhores do Brasil, que precisa ser mais bem utilizado. Então as pessoas precisam começar a ver o Guará de uma outra maneira. E mais do que isso, a gastronomia daqui também é muito boa. Nós temos potenciais, por exemplo, que o próprio Labela tem gelatos interessantíssimos, sorbets interessantíssimos, inclusive sendo degustado. E eu posso dizer que talvez, o senhor comentou sobre coisas típicas de Brasília, certamente a bomba é uma delas. Né? E é turístico, as pessoas vêm ao Guará para poder comer a bomba, entender o que é a bomba. A bomba, para quem não sabe, é um sanduíche nosso que é muito clássico.
E eu comia isso desde pequeno, desde a época do marrom glacê lá no Guaraú. Foi o fundador da bomba, exatamente. E hoje é difundido em qualquer lugar que você vai no Guaraú, você encontra esse sanduíche. Não vou dizer típico, mas é clássico. É clássico nosso da região. E é com muito amor que eu venho conversar com vocês e colocar à disposição, de fato, dizer que sou fruto do Guará e dizer que a gente pode, sim, transformar essa cidade. E esse trabalho do Hack a City tem cumprido essa função de mostrar todo o potencial de consumo e de exploração dos nossos frutos do Cerrado de maneira correta. As pessoas precisam entender que existe uma diferença gritante entre preservar e conservar. Preservar é o que a gente tem no parque hoje. Está lá, está cercado, as pessoas não usam. Conservar significa utilizar da maneira correta. Hoje, se o Parque do Guará pega fogo, você não sabe o que tem lá. E a gente vai perder uma riqueza incomensurável. Agora, se a gente passa a consumir esses frutos, a gente passa a entender o que tem, a gente passa a saber o que... No meio das nossas... Ali na frente, por exemplo, tem um dos pés mais lindos que eu vejo em Brasília. Está aqui bem ao nosso redor. Você sabia que o ipê é comestível? Pois é. Tá aí mais uma árvore que as pessoas não fazem nem ideia, mas a flor do ipê é comestível, assim como casca. E tem um querido amigo que é pesquisador na área de bioquímica, e ele me informou que o ipê é o segundo antidepressivo natural mais potente do mundo, só perde para o mulungu, que também é nosso. Então, assim, se a gente passar a entender, olhar mais para dentro, entender que a interação pessoal ela é importantíssima para o desenvolvimento social e desenvolvimento econômico da cidade, nós temos aqui um oceano azul de possibilidades para falarmos de nós mesmos, falarmos de onde nós crescemos e mostrarmos ao mundo todo o potencial que Brasília tem de maneira geral, mas que a gente pode e deve começar isso aqui pelo Guará. Porque nós temos renda suficiente, nós temos cultura suficiente, espaço suficiente, e o Guará tem essa questão de você estar quase numa cidade pequena, né? As pessoas se conhecem, você vai andando consumir as coisas, alguns mercados, talvez de expoência aqui no DF, como é o caso do Dona de Casa, o primeiro foi aqui, né? Começou aqui, as pessoas conhecem hoje em Brasília como um todo, mas começou aqui e demonstra que a gente tem uma necessidade de bons produtos. O público está aqui, só que a gente tem essa ideia errada de que a gente tem que ir para o plano piloto para poder consumir comida boa. Está na hora da gente começar a reverter. Temos um restaurante que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, que são o Sais ali na frente, o Saus, né, desculpa, que tem uma gastronomia muito interessante e que as pessoas não dão o devido valor a esse espaço. Assim como também tivemos, durante muito tempo, o Giroto aqui, que teve um restaurante de excelência, por mais que fosse comida, né, aquilo era um restaurante de excelente referência. E, bem, é um convite para que vocês que moram em Brasília possam conhecer. Aqui tem uma cultura nordestina muito grande, uma cultura do sul muito grande. E lembrando que toda a parte de CIA e Parque Shopping, também tudo isso aqui faz parte do Guará. Então, entendam que ali também faz parte dessa região econômica, que demonstra que a gente tem um parque gastronômico interessantíssimo naquela região. Nós temos um CTG, talvez o CTG mais bem estruturado de Brasília, que tem churrascos, a melhor churrascaria de Brasília, sem dúvida, está na região. Então, isso eu vou demonstrar para vocês. Olhem para dentro. Valorizem. O que nós precisamos mudar é a síndrome do cachorro vira-lata, que acho que sempre o de fora é melhor. Nós temos oportunidades extraordinárias aqui. E o que nos falta é isso. Podemos conversar e mostrar para vocês, trocarmos essas ideias sobre tudo que a gente pode desenvolver na nossa região. Por quê? Nossa raiz, falar do que onde nós nascemos, é falarmos de nós mesmos, é valorizarmos aquilo que nós somos. Então, Obrigada. Então, só fazendo um contraponto, né, para a gente, inclusive, debater um pouquinho esse tema e encaminhar, né, para outra programação. Vou fazer um contraponto ao olhar do meu amigo aqui, do Jael, que ele trouxe uma questão muito importante, que é a questão da vulnerabilidade do setor, né? É o setor Brasília não produz nada, né? O que a gente vive aqui economicamente é serviço, né? É comércio, é serviço, prestação de serviço. E, sem dúvida, a área de bares, restaurantes, ela é de importante, imprescindível para a nossa economia.
Com a pandemia, esse setor, de fato, foi bastante afetado e não só pela questão do fechamento de bares e estabelecimentos, também pela morte dos seus profissionais que acabaram ficando vulneráveis aí ao atendimento dos clientes que não estavam devidamente protegidos e insistiam a não se proteger, etc. É uma área que gera muito emprego, né? Então, quando a gente fala de gastronomia, e trazendo aqui para o Guará, quando a gente fala de gastronomia, e aí fazendo um contraponto à fala do Vinícius, o Guará, a gente precisa criar uma cultura de consumir dentro da nossa cidade, estimular a economia local, o empreendedorismo local, porque gera renda para a cidade, gera emprego para a cidade. Isso diminui violência, né? Isso aumenta a arrecadação, isso gera prosperidade. E trazendo e fazendo esse olhar para a cultura, mais ainda, né? A gente, infelizmente, teve aí um projeto do deputado Delmasso, junto aos bares, né, e alguns estabelecimentos no plano piloto, com o interesse de fechar, proibir, né, eventos culturais, artísticos, músicas, sons, né, independente do horário, porque, segundo ele, gerava danos. Isso não ficou tão transparente, porque existe danos e existe benefícios. Que danos são esses? Que benefícios são esses? Se a gente fazer uma análise com as outras cidades do país que são mais evoluídas com relação ao seu turismo e à sua gastronomia, São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente vai ver uma comunhão entre a classe artística e a classe de bares, né, gastronomia e tal, com todo respeito, regulamentação, porque estimula o turismo, né? Estimula a renda, estimula a economia criativa. Então, eu queria fazer esse contraponto com vocês. O que vocês acham com relação ao Guará? Porque, de fato, a gente tem uma motivação, e principalmente quanto ao projeto, da gente não ser mais visto como cidade dormitório. De fato, a gente tem uma renda per capita considerável, só que essa classe, de fato, vai ao plano piloto, vai a outras cidades consumir, inclusive culturalmente, né? A gente não tem o devido, se a gente pensar na gastronomia como um coração, né? E aí o grande estímulo à cultura e ao turismo, a gente tem um tripé bastante interessante de estímulo de renda, empreendedorismo, trabalho, né? Então, se eu venho assistir uma peça de teatro, então, se o teatro da administração do Guará estiver devidamente adequado, a gente tem uma programação programação de eventos culturais que depois do teatro você vai para onde? Vou tomar um vinho, vou comer, né? Ou então eu vou comemorar o aniversário, vou sair com a minha esposa, vou bater um parabéns, eu vou numa pizzaria. Eu tenho isso no Guará, eu tenho essa assistência aqui, né? Por exemplo, e agora para encerrar, a gente tem uma casa de show bastante considerável e esses dias eu conversei com um dono e ele mora no Guará, que é o Dallas, aqui no Vicente Pires. É lotado aqui, tem shows de gente que vem todo o Brasil cantar aqui. E a gente estava conversando e assim, eu fiquei pensando, onde é que os artistas se hospedam? No Guará, que não é. Né? As pessoas que vão lá, é colado aqui. Onde é que eles consomem no outro dia? Ou antes de ir para o show? Onde é que eles vão circular? Não é aqui. Então, a gente precisa estimular essa economia criativa aqui no Guará. Eu queria ouvir a opinião de vocês um pouquinho sobre isso. Eu tenho, assim, toda a participação que eu faço, inclusive há coisa de 3 meses atrás, nós fizemos uma reunião aqui na administração regional, em que a gente trouxe diversas entidades que pudessem facilitar a vida dos empresários. Nós levamos, naquela ocasião, o BRB, oferecendo a linha de financiamento que ele tinha para os empresários. Fizemos um chamamento, né? Inicialmente fizemos um chamamento para todos os empresários da área de alimentação aqui do Guará. E levamos, então, o pessoal do SENAC, levamos o pessoal do SEBRAE, levamos o pessoal do SESC, para mostrar quais eram as oportunidades que os empresários têm, não só para ele, mas para todos os colaboradores dele, pelo fato de serem comerciários. Né? Porque o sistema S, nesse caso específico que eu citei, SEBRAE
Sesc, Senac, estão disponíveis para o nosso empresário tempo integral. A parte de consultoria, então, principalmente no Sebrae, ela é gratuita durante esse processo de pandemia e continua até hoje. E apesar dos números que eles falam lá, deve ser verdade, muito provavelmente, eu ainda acho que é muito pouco utilizado, porque senão a gente não veria essa situação de, vamos chamar assim, de desconhecimento por parte da maioria deles. É o que eu vejo quase todos os dias, mostrando total desconhecimento daquilo que faz, né? Então nós fizemos esse chamamento lá. E qual era a ideia? E a ideia era exatamente criarmos uma diretoria regional aqui no Guará, diretoria regional do Sindobar. Nós teríamos um diretor regional aqui, que congregaria, se aqui os pessoal da área de hospedagem quiser agregar, serão muito bem-vindos, porque o sindicato é hotéis, ou seja, hospedagem de uma maneira geral, né? Bares, restaurantes e similares. Porque eu entendo assim, para que o Guará evolua gastronomicamente, precisa de ter uma união maior entre os empresários daqui. Se cada um tiver atirando para cada lado, sem um alvo específico, ninguém vai acertar o tiro em ninguém. E cada um vai tentar ver qual é o seu problema, vai tentar resolver a questão do seu umbigo e não olhar para o lado. E a questão do olhar para o lado hoje, para a evolução gastronômica, para a evolução turística, passa por a pessoa estar fazendo parte de uma entidade que vai defendê-la. Eu não vejo de outra forma. Porque muitas vezes, você acabou de dar o exemplo do Delmaço aí, adianta o Vinícius lá conversar com o Delmaço, falar, Delmaço, tira essa lei dali. Ele vai dizer, não vou tirar. Porque fulano, não sei o quê, tem várias coisas. Agora, é muito diferente, porque de fato ocorreu isso que você contou aí, você contou sem saber, mas foi uma audiência que nós fizemos com ele. Ele retirou de lá a questão dos bares e restaurantes daquela lei dele, que, pelo amor de Deus, né, tem que tirar a lei. Mas se você, numa audiência dessa, que ele me perdoe aqui a ausência, mas tinha outras pessoas presentes, então não vou falar nenhuma coisa, não estou falando mal especificamente, eles criam uma lei em cima de uma lei que já existe. Já existe uma lei, e eu vou falar na lei aqui porque ela tem a ver com a questão turística, que é a lei 766, que regula, aliás, eu não sei se é 766, esquece 766, é que há tanta lei, que regula a questão da fiscalização nos bares, restaurantes do barulho da cidade. Que é uma coisa que nós temos que voltar a discutir agora, porque, em aspas, acabada a pandemia, os fiscais do IBRAM vão vir com sangue nos olhos em cima da gente. Verdade. Porque eles estavam o tempo todo, eles não estavam fazendo nada lá, porque não tinha nada a ver com o IBRAM essa questão de pandemia. Mas agora, barulho, música, aquela nossa história que a gente falava, né? Música não é barulho. Até ontem eu vi uma camiseta lá no sindicato que eu tenho lá, que na campanha que eu participei. Nós temos que voltar a discutir isso. E aqui no Guará também. Porque se não tivermos todos nós de mãos dadas, o bar não sobrevive, o músico não sobrevive, a cultura vai por água abaixo, né? E nós temos uma história cultural, musical aqui em Brasília, que, pelo amor de Deus, né? Nós somos a cidade do rock, né, gente? Né? Nós temos aí a Rota do Rock aqui na cidade, feita pela secretária Vanessa. Inclusive, umas aqui. Ela fez a Rota do Guará para desenvolvimento do turismo no Guará. E onde estão os empresários do nosso setor? Me fala? Cadê eles? Cadê eles agregados? Cadê eles? No dia da reunião lá tinham 2. Eu estou fazendo uma crítica aqui construtiva, estou chamando a dizer o seguinte, é puxando a orelha mesmo. Nós estamos lá no sindicato, é para isso. É para ajudar o empresário. É para ajudar nas reivindicações dele. É para ajudar nas dores dele. É para ver o que ele precisa, que a gente precisa ser alterado para que ele possa tocar a vida dele com segurança jurídica. Qual segurança jurídica que nós temos hoje na área musical em Brasília? Zero. Qual segurança jurídica que nós temos na área de fiscalização? Zero, porque o cara chega e mete a caneta mesmo. Né? Então, eu continuo disposto, e aqui eu quero aproveitar essa grande oportunidade de fazer um chamamento. Eu coloco lá o nosso Sindobar à disposição dos empresários aqui. Vamos criar uma diretoria regional aqui. Vamos procurar qual é a liderança que possa aglutinar essa quantidade de restaurantes que tem aqui.
e transformar isso numa voz única. Voz do Guará da gastronomia. Se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que nós não vamos citar apenas um restaurante aqui, porque o Park Shop é uma exceção dentro desse contexto. Né? Nós temos que ter o consumo local aqui. O Bela, pelo trabalho que eu vi aqui, aliás, um sorvete maravilhoso que eu tomei aqui, que eu adoro sorvete, está de parabéns. Só a apresentação do sorvete dela ali dá vontade de comer todos, não é não? Bom, tá vendo? Mas isso aí. Então é isso, o apelo que eu faço aqui, dentro desse aí que você colocou, para que a gente consiga mudar essa questão gastronômica, começa para uma mobilização aqui. E o sindicato está lá aberto para isso. Meu telefone do sindicato é 3224-0222. Liguem lá ou entrem no nosso site, que nós estamos... Claro, você tem que ser associado, porque tem uma série de vantagens você ser associado. Essas todas que eu contei aqui, que são vantagens, vou chamar indiretas, que beneficiam todos, e aí, como beneficiam todos, ficava assim, não, eu já vou ser beneficiado, para que eu vou ser associado? Então, esse raciocínio tacanho, ele tem que acabar. Ele tem que acabar porque hoje você está sendo beneficiado por uma decisão global, mas amanhã você tem uma pessoal, não tem? Você sozinho não vai dar conta de resolver, não é? Mas você leva ela para o grupo, com certeza, eu tenho quase assim, absoluta certeza, que é muito mais fácil a gente conseguir resolver do que você individualmente. Por mais bem relacionado que você seja, você não está falando em nome da entidade, que tem 11 mil estabelecimentos aqui no Distrito Federal, que tem 100 mil empregados e que gera a quarta maior receita para o Distrito Federal. Então, isso o quê? Prestação de serviço. Né? Nós perdemos o quê? Perdemos aqui, eu acho que para combustível, né? Porque combustível é R$7, hein? A gente está até pensando em fechar o nosso restaurante, porque ninguém dá conta de pagar, não. E o filé é 100, hein, ô Marconi? Como é que você vai fazer com o filé a R$100? Aí o cara bota a capa de filé e coloca a capa, letra minúscula, que ninguém enxerga, põe filé. Brincadeira, gente. A gente tem que colocar no nosso cardápio aquilo que a gente vende. Mas tem hora que dá vontade de fazer isso, dá, né? É isso aí. Bem, concordo com o que foi colocado, com o que foi dito. Acho que as pessoas têm realmente esse costume errado de não consumir na cidade. Realmente nos falta uma unicidade em relação a vozes para falarmos, não só para demandarmos, por exemplo, ao Sindobar, mas também para falarmos o que nós temos aqui. Acho que, como o senhor colocou, perdão, chamar de senhor, mas... Então, cada um atirando para um canto. Acho que nós nos vemos mais como concorrentes, como inimigos e como concorrentes, que não existe, né? Na verdade, quanto mais forte nós criarmos um ecossistema de serviço no Guará, mais fortes nós seremos em relação a todo esse consumo, a toda essa multiplicação das informações que nós temos aqui no Guará. A questão cultural, aqui, se a gente for pegar todas as pessoas que nasceram no Guará, que cresceram e que são expoentes nacionais da cultura, é muita gente. E quando a gente olha assim, fala assim, olha, mas como assim essa pessoa do Guará? Pois é, a gente fala tão pouco disso, que a gente não conhece quais são essas nossas preciosidades aqui. E mais, se nós entendermos quais são essas pessoas que são daqui da Terra, a gente consegue multiplicar isso com muito mais eficiência, porque a gente passa a ter um network, uma rede de contato que possibilita, por exemplo, que as tuas ideias sejam exploradas por um canto que às vezes nem estava pensando. Então, de antemão, já me coloco à disposição do Sindobar para a gente poder conversar sobre essa situação aqui no Guará. Seria um prazer poder falar sobre esse projeto gastronômico Guará. E passemos, então, a convidar as pessoas, né, a consumirmos mais do que temos na nossa região, a falarmos mais do que nós somos. Acreditem, o Guará é um espaço que precisa ser conhecido. As pessoas passam por aqui. Quem vem de Taguatinga e vai para o plano tem que passar por aqui, prioritariamente. Águas Claras passa por aqui. Núcleo Bandeirante, boa parte passa por aqui. Então a gente está falando assim, da Ceilândia também. Então, nós somos rota. A gente precisa parar de ser rota, a gente precisa passar a ser destino. As pessoas precisam, já que estão passando por aqui, vamos parar, vamos consumir, vamos entender o que o Guará tem. E temos um trabalho importante a fazer em 2022. E é isso, o mundo está aí para conhecer o Guará. Deixa eu só, antes de encerrar aqui, dizer assim, além do mais, vocês têm um potencial tão grande, está aqui.
Jornal do Guará. Cara, qual é a cidade satélite que tem um jornal com essa capacidade aqui? Eu me lembro que logo quando eu assumi meu sindicato, uma das primeiras pessoas que me convidou para falar sobre o que a gente pretendia com o sindicato foi o Alcir. Então, o trabalho que ele desenvolve aqui em prol do Guará, em todos os aspectos, tem que ser reconhecido e tem que ser valorizado. E aqui tem um instrumento de divulgação disso tudo que nós conversamos aqui, principalmente de forma, vamos nos fortalecer, porque se nós não nos fortalecermos, daqui a 4 anos não está aqui falando a mesma coisa. Me desculpe, mas essa que é a verdade. Porque a gente não tem força de derrubar diversos... Sabe quantos projetos tem na Câmara Legislativa hoje? Só que fala de hotéis, bares, restaurantes? Você tem ideia? Você tem ideia? 102. Sabe quantos são favoráveis a nós? Talvez 4 ou 5. Por quê? Porque alguns deles devem ser de autoria da nossa deputada Júlia Luci. Porque a maioria dos outros é tudo contra o nosso setor. É botando regra para isso, regra para aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Né? Nós estamos lá agora travada a discussão do puxadinho da Asa Sul. Né? Nós temos que estudar essa questão da ocupação aqui do Guará. Por quê? Porque não tem lei aqui no Guará que autoriza as pessoas a utilizar. Qual é a... Se o cara chegar à Alemanha e quiser meter uma multa naquele sujeito ali, daquela lanchonete ali na frente, ele vai multar. Por quê? Eu tenho certeza que não tem autorização para ocupar aquele espaço lá. Ó. Eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque não existe essa lei. Por que não existe essa lei? Não houve demanda da cidade para que a gente batalhasse por ela. E agora nós temos condições de fazer isso, porque temos muitos parceiros na Câmara Legislativa. Então a gente pode fazer muito mais. E a gente só pode fazer muito mais se nós formos fortes. Muitos em quantidade e em qualidade. É assim que as coisas funcionam. E é assim que as coisas vão mudar. Eu acho. Obrigada. E é isso, gente. Cidade inteligente é também ser parceira, né? É ser colaborativo. O Vinícius e o Jael trouxeram 2 exemplos muito importantes aqui, né? O Jael trouxe novamente a questão do Jornal do Guará, né? Que é um jornal comunitário, né? E é um jornal incansável de estar divulgando, motivando, promovendo os empreendedores, o que acontece no Guará. E é um jornal de muita referência, e o mais bacana disso é que ele tem responsabilidade social, ele é comunitário. Assim como o Jael estava contando quando ele começou a comprar orgânicos de uma produtora rural, e isso, de repente, não sei se ele tinha esse olhar, mas provavelmente sim, ele estava agindo com responsabilidade social, ele estava ajudando toda uma cadeia produtiva de toda uma família, e não só isso, colaborando com o nosso bem-estar e saúde. Né? Então, às vezes, a gente é caro consumir do produtor local, é caro consumir orgânico, né? Mas a gente precisa perceber toda uma cadeia produtiva em volta, o tanto que isso é importante, isso é ser inteligente. Né? Então, assim, hoje aqui a gente encerra esse bate-papo, a próxima programação agora é na Feira do Guará, com a pauta sobre diversidade. Muitos assuntos foram debatidos aqui, a organização do evento vai estar registrando todas essas dicas, todas essas informações, para a gente fazer um lindo diagnóstico e aí buscar políticas públicas, apoio para estar melhorando a gastronomia e o turismo da cidade. Obrigada.